Senhores parlamentares, senhoras parlamentares, público presente, secretário de Educação, Gil, secretário de Governo, Edson Ruiz, diretores, gestores da educação, guarda municipal, imprensa, internautas, a todos uma boa noite, bem-vindos à Câmara Municipal. Eu, claro, quero falar a minha opinião sobre o caso Dom Matias, mas também eu não posso deixar de terminar alguns raciocínios que eu comecei na semana passada e acrescentar algumas outras informações. Eu me refiro ao debate sobre o problema do orçamento do município, que afeta todas as áreas, inclusive a educação. A questão do plano diretor, que nesse momento está encerrando os debates e gerará alguma proposta, e é algo que eu tenho ficado bastante preocupado. E sobre o problema do contrato de aluguel das ambulâncias e outros veículos do serviço público em Vinhedo. Eu solicito ao setor de comunicação para colocar a primeira tabela, para que a gente socialize ao máximo esse número, que depois ele fique lá para outros cidadãos e cidadãs que não acompanharam verem ao longo da semana. Então eu gostaria de ressaltar que a nossa cidade, efetivamente, não passa por uma crise em virtude do que aconteceu no Brasil. É evidente que houve alguma queda de ICMS, houve desaceleração de crescimento, mas é absolutamente inverdade falar que nesses 2 anos que se passaram, que foram os anos onde se houve cortes terríveis no orçamento público, dizer que foi em virtude de queda de orçamento. Pois bem, o orçamento de 2016 foi de 392 milhões de reais. Houve um crescimento de 9,3%. E para ser justo, eu estou colocando a inflação, o IPCA, e fazendo o abatimento, que foi 6,29%. Ainda assim, em 2016, o orçamento de Vinhedo cresceu 3,03%. Pois bem, o ano de 2017, o orçamento foi para 420 milhões, um crescimento de 7% e uma inflação, pegando o IPCA, repito, um crescimento de 4,11%. Pode passar para o próximo slide. Então, essa atualização dos dados, feita pelo Tribunal de Contas, foi agora no mês de fevereiro, demonstra claramente que existe uma falsa propaganda em relação à falta de recursos públicos. Inclusive recursos que deveriam ir para nossas escolas, tratarei disso. A arrecadação líquida cresceu 9,32% em 2016 e 7,6%. Aqui já abatendo os fundos constitucionais. Portanto, é mentira, não é verdade, que Vinhedo perdeu os recursos em 2016 e 2017. O crescimento do orçamento nesses 2 anos foi de 16,37%. A inflação acumulada, para a gente fazer o raciocínio lógico, foi de 9,24%. Portanto, senhores e senhoras, Vinhedo, nos últimos 2 anos, cresceu, já abatida a inflação, 7,31%. E nesses 2 anos, nós tivemos cortes de serviços públicos importantes. Nós não tivemos obras grandes, ao contrário, tivemos obras pequenas, inclusive foram paralisadas por falta de recursos. Eu não estou me referindo a obras patrocinadas pelo governo do Estado, por exemplo, a creche lá do Vida Nova 3. Estou me referindo a obras municipais, que praticamente não inexistiram no município de Vinhedo. Aí, vamos pegar os dados da população, que cresceu de 72.550 em 2015 para 75.129 em 2017. Então, a população cresceu, mas não foi um crescimento vertiginoso. Portanto, senhores e senhoras, o problema de Vinhedo não é falta de dinheiro, é falta de competência e de gestão. Eu quero pegar a última década, porque alguém pode falar, não, mas vamos pegar ano a ano, etc. Porque, efetivamente, no ano de 2015 teve uma pequena queda. Mas 2013 tinha ocorrido um pico, então era para ter um caixa na cidade. Mas vamos tirar isso e pegar a década de 2008 a 2017, são 10 anos.
O orçamento de Vinhedo em 2008 era de 172 milhões de reais. Chegamos ao ano de 2017 com um orçamento de 420 milhões de reais. A população era de 62.240 habitantes e no final de 2017, 75.129 habitantes. Né? Falando também da década. A inflação acumulada na década, nos últimos 10 anos, foi de 60%. 60, alguma coisa, mas dá para a gente arredondar para 60%. Já o aumento do orçamento foi de 143%. Portanto, o orçamento de Vinhedo, abatido a inflação, nos últimos 10 anos, foi de 83%. Ou seja, um orçamento que praticamente dobrou, mesmo que a gente tire a inflação. Vamos, portanto, no último slide, que demonstra a situação atual da nossa cidade, que foi o colapso do ano de 2015, que levou à rejeição de contas do prefeito municipal. A dívida consolidada do nosso município era, no final do ano passado, 109 milhões e 800 mil. A gente tinha fechado 2015 com metade disso, foi uma dívida que foi se agigantando. E agora, o fechamento de 31 de dezembro de 2017, a gente tem uma dívida de 101 milhões 325 mil. Mas eu quero aqui colocar claramente minha opinião sobre esse número apresentado, essa dívida de 101 milhões. Ela está subdimensionada. Por quê? Diversos itens que deveriam ter sido apresentados e empenhados no final de 2017, me refiro, por exemplo, aos medicamentos, não foram empenhados. Então, você consegue fazer a virada do ano com um pouco menos de despesas empenhadas. E aí se apresenta aí um possível superávit primário. O que é superávit primário? Todas as receitas, menos todas as despesas, menos juros de pagamento de dívida, para o PAC, etc, etc. Então, a gente teve um pequeno superávit primário. No entanto, em razão de despesas não empenhadas, a gente ficou ali muito próximo. Ou seja, nós patinamos uma dívida de aproximadamente 100 milhões de reais. Queria deixar isso registrado. Passo ao meu próximo tema, mas eu vou falar de passagem, porque realmente o tempo ele vai sendo consumido. Na noite de hoje, eu não sei se já terminou a reunião, o governo, através da Sanebave, estaria apresentando um planejamento, uma lógica de raciocínio, que o município de Vinhedo suporta um crescimento. Um crescimento imobiliário com uma taxa maior do que a gente tem crescido até aqui, né, para que o plano diretor permita lotear áreas que hoje não são loteadas. Alguns delegados do plano diretor apresentaram um contraponto, né, que é qual contraponto é esse? Vinhedo pode continuar crescendo, mas são locais muito restritos e há que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque não tem água. E eu adiciono uma questão, né, para os senhores e senhoras que nos acompanham. Nesse momento, fechado o final do ano passado, nós temos 8.659 lotes abertos. 8.659 lotes abertos para serem ocupados, o que vai elevar a população de Vinhedo, se fechar as portas da Secretaria de Meio Ambiente hoje, amanhã cedo, para uma população de 100 mil habitantes. Os cálculos feitos por grandes especialistas, inclusive a Sanebave apresentou esses dados nos últimos anos, é que nós suportávamos, no máximo, uma população de 80 mil habitantes. Então, gente, eu vou fazer esse debate com muita prudência, né, para a gente tomar cuidado com as peças que vão se movendo nesse tabuleiro. Não vou fazer aqui guerras exageradas, mas eu vou alertar a cidade, né? Se a cidade quiser caminhar para esse penhasco, né, e aqui a Câmara aceitar empurrar o nosso município para esse penhasco, eu não vou embarcar nessa. Né? Então, quero aqui deixar muito claramente a minha posição. Terceiro ponto, o inquérito dos veículos da Prefeitura, especialmente os veículos da Guarda Municipal e as ambulâncias. Eu levei esse caso para o Ministério Público, indicando 2 problemas graves, ou seja, nós temos 7 ambulâncias, 5 estavam paradas, no meio da festa da uva e do carnaval, só por Deus não teve algum tipo de desastre, e funcionou ali, né, teve que pegar outra ambulância, o Bombeiros não tinha
a ambulância, muitas vezes eles não podem usar, e as coisas correram bem, mas nós não poderíamos ficar daquele jeito. E as ambulâncias vão para a empresa que foi contratada e não voltam. Tem uma frota lá, acho que a frota é 47, que a ambulância está 2 meses lá, e voltou esses dias, e é uma confusão. E além disso, né, a gente pegou lá o protesto feito pelos guardas municipais em relação a carros, veículos da guarda que estão sucateados, que também são veículos alugados, a preço de ouro, diga-se de passagem. E a gente fez um cálculo lá, que a cada ano nós compramos um veículo novo com aluguel pago desse contrato. Então, nós temos um orçamento aí que cresceu, só que se a gente não fizer as economias necessárias, ora, não há cidade que suporta isso, né? E a gente tem apresentado aqui diversos dados nesse sentido. Então, eu quero registrar essa questão e explicar que a ideia da representação feita ao Ministério Público é sobre essas duas questões. Veículos que não são substituídos, vão sendo sucateados, e preço do contrato que, repito, a cada ano você compraria um aluguel novo. Essa matemática, sinceramente, ela não bate. Quero emitir aqui a minha opinião sobre o caso Dom Matias. Eu acho que esse caso é o tipo de coisa que já causou um desgaste para a rede pública de educação, já desgastou as relações, indiretamente, diretamente desgastou as instituições. Então, eu gostaria muito mais de falar aqui sobre o que a gente deve fazer para que isso não aconteça novamente e eventuais mecanismos que a gente pode ter para evitar esse tipo de situação. Porque eu estou convencido de que foi uma sucessão de erros, né? E que, mais do que nunca, nós precisamos aprofundar a democratização das nossas escolas. E eu já falei isso aqui abertamente, não esconde ninguém, eu sou entusiasta da ideia da gestão democrática nas escolas municipais, ainda que também ela possa trazer outros tipos de problemas, questionamentos, etc. Mas eu acho que os diretores e diretoras que têm um bom trabalho não devem ter receio disso. Porque se tem um bom trabalho, a comunidade escolar vai tranquilamente colocar esses diretores e diretoras no local onde eles devem estar, porque se estão fazendo um trabalho bom, vão continuar lá. Então, eu acredito muito mais, professoras que acompanham a sessão, que eu conversei durante essa semana toda, conversei com pais, conversei até com alunos, recebi, né, os alunos agora mandam no Facebook para a gente e tal. Eu acho que tem que dar uma atenção especial, Gil, para esse caso. Tem que abrir um procedimento para avaliar o que ocorreu na Dom Matias, com todo respeito, e a partir disso não é só a questão dos personagens, mas de a gente indicar mecanismos para evitar esse tipo de coisa, né? Então, quando os vereadores forem até uma escola, a forma como deve ser tratado, eu acho que há que se ter um cuidado especial, né, que um agente público está chegando na escola, ele recebeu uma notícia, uma denúncia, etc. Eu vou nas escolas, quase todo dia eu encaminho alguma coisa. O Rogério, não sei se está aí, falo com ele bastante, falo com a Secretaria de Educação. Então, eu acho que todas as formas de mobilizar, de lutar pela educação pública são válidas. Eu utilizo formas de denúncia quando eu acho que elas são necessárias. Eu faço uma gradação, né? Tento uma coisa, depois tento outra, tento diálogo, até, olha, não funcionou mais, mas senhores e senhoras sabem que eu acompanhei o processo do Plano Municipal de Educação e eu tenho um carinho muito grande e sei da importância que são as escolas na construção de uma sociedade democrática. As escolas são a célula máter da sociedade. E por isso que eu sou, inclusive, contrário a projetos de lei que tramitam por aí, que querem levar a violência simbólica para dentro das escolas, né? Ou qualquer tipo de procedimentos que a gente possa ter. A escola é um local livre para a gente debater as ideias que forem necessárias, né, para a gente contestar, para conversar com os pais, mas os pais também precisam se empoderar. Há pais que também cometem erros e exageros, como há diretores, como há agentes públicos, e eu acho que aí a gente tem que somar esses fatores que ocorreram, ter um aprendizado com isso e construir mecanismos, repito, para que não volte a acontecer. E as escolas precisam de mecanismo. Eu vou citar aqui um mecanismo simples, que, por exemplo, com a morte da professora Maria Aparecida Vendramel, Cidinha, eu, sinceramente, acho que a escola, né, é um local ali de muito sentimento. As professoras do Integração tinham que ter sido liberadas, na minha opinião, né? Então, são procedimentos que nós temos que debater.
Esse do Integração, para o Dom Matias e para todos os outros. Obrigado a todos e boa noite.